Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Então, mais uma vez, hoje é segunda-feira e a gente está naquele dia que a gente está trazendo uma palavra do Senhor, aquela que o Espírito Santo já colocou no coração do Senhor e Ele está com a disponibilidade de colocar no nosso coração hoje, segunda-feira, um dia que o Senhor preparou para que a gente se alegre nele. A gente precisa usar esse poder da decisão e decidir se alegrar nesse dia, porque esse dia Deus tem preparado esse dia para que eu e você desfrute desse dia que Ele nos deu, né? E a Bíblia diz que Deus, quando criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, Deus disse: domine e reine. Então, o poder de reinar, o poder de governar sobre todas as coisas, esse poder Deus deu ao homem, não está com o Senhor, não está no céu, né? Deus, Ele pegou esse poder e essa autoridade, esse poder de decisão, Ele colocou nas nossas mãos. Então isso é um grande privilégio, a gente saber que nós temos essa liberdade de escolher o que é certo e o que é errado. Mas eu acredito que tanto eu como você nessa manhã de segunda-feira, nós vamos decidir a ficar com aquilo que a palavra diz. E a palavra diz que bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele já tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Deus já proveu todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada por nossos pés e luz para o nosso caminho. Então Deus, Ele tem, no Espírito, Ele tem expectativa no coração, que é onde você está nesse momento, nos ouvindo, você possa absorver a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus no teu coração, porque uma vez que essa palavra estiver no teu coração, no meu coração, essa palavra vai nos conduzir à vida, porque esse é o plano de Deus, nos conduzir à vida, nos fazer com que a gente se aproxime cada dia mais da sua presença, em nome de Jesus. Então hoje a gente queria que você pegasse a Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí, você que está me ouvindo, você tem uma Bíblia do teu lado, a gente precisa pegar a Bíblia como um manual de instrução. A Bíblia, ela é o manual de instrução, né? Ela vai nos instruir, nos ensinar nessa manhã, nesse dia de segunda-feira, a gente permanecer no caminho, permanecer na palavra, porque esse caminho que nos conduz à vida e à piedade, esse caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, através da palavra, Jesus é a própria palavra de Deus. Então, através de Jesus, que é a palavra expressa, a gente vai se aproximando de Deus cada dia mais que a gente se expor a essa palavra. Então, onde você estiver me ouvindo, eu queria te fazer um apelo, né? Eu queria fazer assim como o apóstolo Paulo diz: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eu queria que você, nesse momento, estabelecesse no teu coração a cultuar o Senhor. Aonde você está me ouvindo, né? Aonde essa mensagem está chegando nesse momento, chegando aos teus ouvidos, está chegando à tua família, né? Você estabeleça agora no teu coração, decida no teu coração nesse momento, fazer uma oferta voluntária ao Senhor, né? A Bíblia diz que nós não devemos fazer isso com tristeza, mas devemos fazer isso com alegria, porque a Bíblia diz que Deus, Ele se agrada daquele que dá com alegria. Deus não se agrada daquele que dá com tristeza, né? Como se a gente estivesse desperdiçando o nosso tempo e a nossa oferta. De forma alguma. O tempo que você está agora, o tempo que eu estou agora, se expondo à palavra do Senhor, com certeza, todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, eles não saíram, né, se aproximaram de Jesus com fé, porque sem fé
é impossível agradar a Deus. Então a fé ela tem um comportamento, né? Você não, para se comportar em fé, para eu e você agradar a Deus, nós temos que ter um comportamento de fé, um comportamento diferente, né? Porque estavam lá as pessoas depositando num gasofilácio. Eu acredito que cada um de nós já ouvimos, não só uma vez, mas muitas as vezes, né? Essa passagem chegou aos nossos ouvidos e o próprio Jesus estava lá e eles estavam no templo, né? Os religiosos entregando sua oferta, mas e Jesus observando, né? O comportamento daqueles homens. Mas a Bíblia diz que tinha uma mulher, uma certa viúva, que aquela mulher, ela depositou mais do que todos. Mulher depositou mais do que todas aquelas pessoas, né? Não foi a espécie, né? O dinheiro, a espécie em si, mas foi a atitude do coração, né? A atitude do coração foi que a Bíblia diz que Jesus observava e diz que aquela mulher, a forma que aquela mulher apresentou aquela oferta a Deus, Jesus olhou e perguntou: quem foi que ofertou mais? E Jesus disse: eu digo que quem ofertou mais foi essa pobre viúva com essas 2 moedas, porque aqueles outros sobejaram daquilo que tinha, né? Então a atitude, aqueles homens não estavam agindo, não estavam agindo em fé, mas aquela mulher, ela estava agindo, mesmo com aquelas 2 moedas, a atitude daquela mulher foi uma atitude de fé. Então perceba, por esse texto e por outros textos, que a fé, ela tem um comportamento, né? Não é só você fazer, né? Aquilo que nós sabemos, muitas coisas que nós sabemos que devemos fazer. É como aquilo está sendo feito, né? É a forma que a gente está fazendo. Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus falou que os 10 mandamentos se resumiram em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, né? De todo o teu coração. Então, para se aproximar de Deus, é preciso fé, e a fé ela tem um comportamento diferente, um comportamento baseado na palavra. Então aquela mulher, eu acredito que aquelas 2 moedas que aquela mulher foi entregar, aquela mulher ela foi ofertar com alegria. Existia uma alegria, existia uma gratidão no coração daquela mulher quando ela se aproximou do gasofilácio e ela ofertou aquelas 2 moedas. E quando se fala de oferta, eu estou aqui colocando, não estou falando diretamente de oferta no sentido dinheiro, mas eu estou falando de uma oferta no sentido geral, né? Tempo é uma oferta também. O tempo que a gente doa a Deus também é uma oferta, né? O nosso tempo na igreja, o nosso tempo fazendo o trabalho, a obra do Senhor, na evangelização, na panfletagem, né? O sacrifício de você sair da sua casa, ir para a congregação, ouvir a palavra. Então, todas essas coisas também, isso é uma oferta que nós estamos depositando nas mãos do Senhor. E se todas essas ações nossas, se elas não tiver em linha com a palavra de Deus, se a atitude do nosso coração, o comportamento do nosso coração não tiver em linha com aquilo que a palavra de Deus diz, então nós vamos estar a maior parte do nosso tempo fazendo um sacrifício de tolo. Deus não se agrada do sacrifício de tolo, né? Deus se agrada de um sacrifício que
venha com atitudes de obediência. Porque o próprio Saul também, ele ofereceu o sacrifício a Deus, mas aquele sacrifício de Saul Saul ofereceu o sacrifício, mas Saul em si, ele não estava obedecendo a Deus na íntegra, né? No todo, no completo. Porque o texto lá de Samuel mostra que Samuel, profeta, enviado da parte de Deus, né? Trazendo à nossa memória que o profeta, ele era a voz de Deus no Velho Testamento. Era Deus, através do profeta, falando diretamente para o povo a sua vontade. Então, quando a pessoa queria, pessoa e povo em si, povo de Israel, eles queriam saber de algo da parte de Deus, então essas pessoas, eles procuravam o profeta. Então o profeta, ele tinha essa responsabilidade, né? Então Samuel, ele estava dentro de um ofício profeta, né? Era o profeta da parte de Deus naquele momento. E Deus falou para Samuel que, naquele texto, você lembra muito bem, eu acredito que é capítulo 9. Estou só falando pela inspiração e você vai anotando aí, depois Deus vai falar com você. No capítulo 9, 10, eu acredito, de 9 a 10, as jumentas do pai de Saul tinham se perdido, né? E Samuel, convidado pelo moço, foi procurar o profeta Samuel. Então, Deus preparou aquele encontro e o profeta teve aquele encontro maravilhoso com Saul. Saul foi convidado, né, a um sacrifício que eles iriam oferecer a Deus. E naquele momento ali, Deus passa a mensagem para Samuel, né, da vontade de Deus para a vida de Saul naquele momento, porque o povo estava querendo um rei. Todo mundo sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel. Então, Samuel fala, profetiza, fala da vontade de Deus, traz palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, né? Palavra de conhecimento, aquela palavra que diz acerca de coisa passada e da coisa do presente, fragmentos, né? Fragmentos que estão na mente de Deus, só Ele sabe. Quando Ele quer liberar esses fragmentos, essa palavra de conhecimento, que em relação a coisas, a vida de pessoas, Deus, Ele faz isso através da manifestação do Espírito. Então, Samuel como profeta, lá no Antigo Testamento, né, existia o profeta, o ofício do profeta, ele é equipado com esses dons, né, a palavra de conhecimento, a palavra da sabedoria, o discernimento de Espírito, né, a profecia. Então são coisas que são dons que equipa, né, esse ofício profético, o qual Samuel tinha esse chamado. E a palavra diz que tinha dado tinha sido dado uma ordem, uma palavra da parte de Deus através do profeta Samuel para Saul. E Saul, ele tinha que ficar naquele lugar, porque deveria esperar 7 dias para oferecer aquele sacrifício, né? Aquele sacrifício deveria ser oferecido, aquele sacrifício. Mas Saul, ele deveria esperar o profeta, né? Era o homem enviado, falava da parte de Deus, né? Era o mensageiro da parte do Senhor, e Saul deveria esperar. Não deveria tomar nenhuma atitude precipitada. Mas a Bíblia diz que Saul, né, debaixo de uma pressão, os inimigos se levantaram
contra Israel, e Saul ele agiu de uma forma precipitada, né? Ele não esperou o profeta chegar, né? Porque o profeta ele trazia, era o representante da voz de Deus na terra. Então, voltando a dizer mais uma vez, o profeta naquela época, ele tinha essa incumbência, essa responsabilidade de passar a mensagem para Deus e de Deus para o povo, e o povo precisava esperar, obedecer aquela direção, aquela mensagem vindo da parte de Deus através do profeta, né? Isso era lá no Velho Testamento. Hoje, né, nós não precisamos vir um profeta diretamente, uma pessoa diretamente da parte de Deus, sendo enviada para que a gente saiba qual é a vontade de Deus para nossas vidas. No Novo Testamento isso mudou porque a Bíblia, ela já é a vontade de Deus para mim e para você. Já é a vontade de Deus. A própria Bíblia, a própria palavra. Isso não quer dizer que Deus tirou os dons, que Deus não tem chamado pessoas e não tem colocado pessoas na igreja, né, para ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essas pessoas ainda estão na igreja, mas não é necessário Deus falar diretamente eu e você ficarmos esperando Deus usar uma pessoa dessa para poder se comunicar conosco. Não, essas pessoas são pessoas que foi colocado na igreja com dons, equipadas com ferramentas, né? A Bíblia diz que era para amadurecer, aperfeiçoar os santos, mas nós não precisamos ficar na dependência de um pastor, de um profeta, de um apóstolo, de um evangelista, de um mestre. Não, a nossa dependência, ela deve estar diretamente, a nossa dependência deve estar em Deus, né? Nós precisamos obedecer a palavra na íntegra, né? No completo. Então, se uma autoridade, independente de quem seja ela hoje, nessa nova aliança que nós estamos nela, né? E essa autoridade falar algo, né, que não está em linha com a palavra e não é a vontade de Deus para a tua vida, eu e você, nós não devemos obedecer, né? Porque a maior autoridade acima dessas outras autoridades é Deus. Deus é a autoridade suprema. Deus é a autoridade maior, que está acima de todas as coisas. Então, voltando lá para esse texto de Saul, Saul se precipitou-se e ofereceu um sacrifício, né? Aparentemente parecia que ele estava fazendo a coisa justa, a coisa certa, porque se levantou uma circunstância, se levantou uma pressão, né? E ele quis passar isso para o profeta, que teve medo, mas a verdade eu acredito que não foi medo que Saul teve, porque se Saul tivesse verdadeiramente com medo daquela situação, Deus ele teria revelado através do profeta. Eu acredito que o que tinha verdadeiramente no coração de Saul, coisas que Saul não tinha tratado, né? Saul ele precisava de ter sido se deixar de ser treinado mais uma vez a questão do obedecer, né? Então Deus trouxe a palavra através daquele profeta. Eu acredito que era para ver verdadeiramente qual seria o comportamento do coração de Saul, né? Porque não era pelo fato de Deus ter dito que o profeta fosse lá e ungisse Saul como rei, que Saul Deus estava dando essa liberdade para que Saul, diante das situações que ocorresse, que surgisse, ele fizesse aquilo que chegasse na telha, né? Deus não estava dando a liberdade, pelo fato de Deus ter escolhido ele como rei, Deus não estava dando a liberdade a ele de fazer do jeito que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele pensasse, não. Porque existia e ainda existe uma autoridade que ela está acima das outras autoridades, está acima de mim, está acima de você, que é Deus. Só que, porém, essa autoridade que é Deus, né? Autoridade que é Deus, que é Jesus, o nome que está acima de todo nome, porém essa autoridade, ele não governa
debaixo de braço de ferro, né? Debaixo de pressão, não. Essa autoridade ele governa debaixo dessa legalidade e desse princípio que ele colocou, o arbítrio, esse poder de escolher, de decidir. Tanto que ele diz assim: eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e tua descendência. Mas você perceba lá que nesse texto de Saul, né, o que foi que aconteceu? Nesse texto de Saul, a Bíblia diz que o profeta Samuel chegou e disse que o princípio diz que a desobediência, né? A desobediência é como obra de feitiçaria, né? Ou seja, contamina, né? Então Saul naquele momento tinha desobedecido o mandado do Senhor. O Senhor tinha dito a ele que era para ele ficar 7 dias esperando que o profeta fosse lá para poder oferecer o sacrifício. E Saul, vendo os inimigos, Saul foi, se precipitou, se ofereceu aquele sacrifício, mas aquele sacrifício ele não foi aceito. Certo que nós estamos dentro de uma mais nova e eterna aliança, mas esses princípios, eles permanecem valendo, né? Nós não estamos vivendo a lei, estamos debaixo de uma graça. Mas esse princípio de obediência, de submissão às autoridades, submissão a Deus, esse princípio, ele não foi quebrado, né? A velha aliança, ela passou. Estamos dentro da mais nova e eterna aliança. Mas essa questão de a gente ser submisso a Deus, né, a não tomar decisões precipitadas e permanecer obedecendo a sua palavra e as suas instruções e aquilo que ele colocar no nosso coração, isso continua valendo. Porque isso aconteceu, o próprio Jesus, ele foi experimentado nessa área de obedecer, de se submeter à palavra. Eu acredito que uma das coisas que tem comprometido a nossa vida cristã é a questão de a gente endurecer o nosso coração e obedecer a palavra, obedecer a Deus na íntegra. Porque é possível uma pessoa estar dentro de uma igreja, com certeza, estar dentro de uma igreja, fazer parte de uma igreja local, fazer parte do corpo de Cristo e também fazer parte de uma igreja local, né? Está indo para os cultos, culto de oração, culto domingo, culto de adoração, né? A maioria das vezes, culto de adoração é nas igrejas à noite, numa escola dominical. É possível a gente estar lá, né? Compartilhando da comunhão com os irmãos. Essa é uma parte da obediência. Mas é possível também ter coisas no nosso coração, à parte, que nós não estamos se submetendo à palavra. Nós não estamos obedecendo à palavra. Está ofertando na igreja, né, com o seu tempo. Está entregando o seu dízimo, porque dízimo não é você pegando o seu e dando a Deus, não. Dízimo não é você dar a Deus. Dízimo é você entregar. Porque a Bíblia diz que o dízimo ele é do Senhor, né? A oferta ela é voluntária, mas o dízimo ela é do Senhor. E a Bíblia diz, por que me roubais? Né? Diz, do que roubamos? E Deus diz, no dízimo e nas ofertas, né? Então, não estou falando sobre dízimo, estou falando sobre a obediência. O fato de você obedecer a palavra no completo, né? E a Bíblia diz que tem uma forma, né? Obedecer não é de todo jeito, né? Obedecer é obedecer com alegria, dar com alegria. Tem um comportamento, a fé ela tem um comportamento, né? E é possível as pessoas estar fazendo tudo isso, mas tem algo no coração que precisa ser corrigido, né? Porque ir à igreja, isso não quer dizer que a gente está bem com Deus. E a igreja é uma parte, né? Cultuar é uma parte, mas nós precisamos de obedecer a palavra em todos os aspectos, né? Porque a desobediência, ela sempre vai trazer uma consequência. As consequências da desobediência não é bom, né? Mas a obediência à palavra, a obediência aos mandamentos do Senhor, a obediência a Deus, pode parecer aparentemente doloroso e difícil, né?
mas o caminho da obediência é um caminho que vai nos conduzir à vida. Sempre a obediência ela vai trazer um grande resultado, e resultado de vida. Né? Nós temos textos na palavra, esse é um texto que eu falei acerca da vida de Saul, e nesse texto, a Bíblia mostra com clareza, né, que se Saul não tivesse desobedecido a palavra, a Bíblia diz que Deus, através do profeta, disse a Saul que o reino dele teria sido confirmado, né? Se teria sido confirmado caso ele não tivesse desobedecido aquela instrução que foi dada através do profeta, né? Mas ele desobedeceu, e pelo fato dele ter desobedecido, então Deus não pôde confirmar a sua vontade para a vida de Saul. Você também tem outros exemplos na Bíblia, é o exemplo de Caim e Abel, né? A Bíblia diz que Caim oferecia a oferta ao Senhor, mas a Bíblia diz que também Abel oferecia um sacrifício ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradara do sacrifício de Caim, mas a Bíblia diz que Deus se agradara do sacrifício de Abel, né? E eu queria que esse texto eu queria que você fosse para lá, né? Falei de Samuel, acredito que você vai ler o capítulo 10, capítulo 11, e você vai ver aí, nesse livro de Samuel, essa parte que fala sobre esse reinado de Saul, né? Que não deu continuidade, o reinado de Saul não pôde dar continuidade e não ter sido um sucesso, não foi porque Deus ele não tinha plano, né, na vida de Saul. Pelo contrário, a Bíblia diz assim: Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem. Deus não é homem para que minta, perdão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando ele, não cumpriria, não é verdade? Nem assim que a palavra de Deus diz. E se a gente não prestar atenção nisso aí, né, a gente pode achar que a Bíblia está se contradizendo, né? Oxê, como é que Deus foi lá, mandou ungir Saul como rei, né? Mandou o profeta ungir Saul como rei, e depois o plano que Deus tinha para a vida daquele homem, em parte, né? Em parte daquele plano, ele foi ouvido, né, pelos ouvidos de Saul. É tanto que Saul, no começo do seu reinado, a Bíblia diz que ele se escondia na bagagem, né? A Bíblia diz que Saul se escondia entre as bagagens, e era necessário os homens, os profetas, identificar Saul e tirar Saul dali. Saul um pouco tímido, né? Aquela timidez, né? Aquele temor, aquela coisa boa. Então perceba que Saul, no seu reinado, ele começou de uma forma certa. Mas a Bíblia diz assim: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele se procede a saída da vida. Então o que foi que aconteceu? Saul começou bem, aparentemente Saul tinha começado bem. Mas na caminhada, né, do chamado, do seu reinado, Saul, eu não digo que Saul mudou o coração, né? Mas eram coisas que já tinha no coração de Saul, e Saul não tratou essa questão de achar que deveria tomar as decisões por si mesmo, né? Porque a Bíblia diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos dentro de um reino, de um governo, que nós não somos cabeça. Deus não te colocou como cabeça desse reino. Deus não me colocou como cabeça. Porque se fosse assim, ia ser uma confusão do inferno, né? Assim o reino ia ter muitos cabeças. E a confusão ia ser feia. Não, Deus colocou Jesus como cabeça do reino. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo.
Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membro, né? Um dos outros, membro desse corpo. Então, quem comanda, quem dá o comando, quem dá as instruções, quem recebe o comando das instruções, sempre foi e sempre vai ser o cabeça, ele, Jesus. E nós precisamos desenvolver essa questão de aceitar o que a palavra diz. Nós somos membros desse corpo, né? Nós estamos só aqui cooperando com o Senhor. E nós precisamos agir, né? Agir da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, né? Ir para onde Ele quer, fazer o que Ele mandar, porque Ele é que é a autoridade suprema. Ele é o nome que está acima de todo nome. E se a gente não tiver cuidado, nós podemos se apegar dentro de um sentimento que esse sentimento ele entrou no coração de Satanás, né? No coração de Lúcifer, porque a Bíblia diz que ele era um querubim da guarda e andava sobre as pedras safiras, né? Jaspes, estava lá no jardim de Deus, e a Bíblia diz que por causa da sua sabedoria, a Bíblia diz que ele elevou-se o seu coração, e ele, infelizmente, né, para a sua infelicidade, para a sua ruína e para a sua destruição, a Bíblia diz que Lúcifer, né, não era Satanás ainda, mas que Lúcifer, ele deixou entrar iniquidade no seu coração, e ele disse que ia exaltar o seu trono e seria semelhante ao Altíssimo, né? Ia exaltar o trono acima do trono de Deus. E o Senhor, aquele que não divide a sua glória com ninguém, Satanás foi identificado esse pecado de rebeldia, se levantar contra a autoridade, não quis se submeter, está debaixo da autoridade, e a Bíblia diz que ele desceu, né? E a palavra diz que chama ele também depois, esse nome de Satanás foi depois que ele mesmo adquiriu esse nome, né, de Satanás. Algumas partes da Bíblia chama o grande dragão, lá em Apocalipse capítulo 12, né, diz o grande dragão, que ele conseguiu influenciar, né, pela sua desobediência, seu coração contaminado, ele conseguiu inflamar, né, ainda, trazer para perto dele terça parte dos anjos. Não foi 50%. Deus sempre esteve na vantagem, Deus sempre vai estar na vantagem, porque Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso. O eu sou é Ele, eu não sou o eu sou, você não é o eu sou, né? Nós não devemos dar essa liberdade no nosso coração e achar que de nós mesmos, nós podemos fazer alguma coisa sem uma orientação divina, porque o próprio Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Sem mim, nada, né? Porque se a gente respira, é por causa de Deus. Se a gente dá um passo, é por causa dele, né? Se a gente fala, é porque ele existe. Então todas as coisas existem por causa dele. Sem ele, nada do que fez, né? Sem ele, nada do que se fez não ia existir de forma alguma se não fosse ele. Ele é o autor da vida, foi ele que criou todas as coisas, ele é o Criador, então ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então, voltando lá, né, o que foi que aconteceu? Essa grande rebelião no céu. E Satanás conseguiu trazer a terça parte dos anjos, e essa atmosfera, ela está ainda contaminada com esse espírito de desobediência, né? Esse coração duro, essa falta de se submeter a essa autoridade maior que é Deus e a sua palavra, e também de não se submeter às pessoas que Deus tem levantado também como autoridade aqui nessa terra. Então, o que foi que aconteceu? Eu acredito que quando Lúcifer disse que eu subirei e exaltarei meu trono acima do Altíssimo, é porque
ele, não era que tinha, ele achou o governo de Deus, né, a forma de Deus governar e estabelecer as coisas, ele ainda achou defeito. E ele, infelizmente, ele achava que ele deveria tomar as suas atitudes passando por cima dessa autoridade suprema que é a autoridade de Deus. E o resultado dele não foi bom não, né? Então a gente, dentro disso, a gente pode ver que a desobediência, ela vai trazer um prejuízo e às vezes pode trazer um prejuízo irreparável, não tem como restaurar mais, né? A Bíblia diz que se a gente agir de uma forma precipitada, né, nós vamos errar. E às vezes esse erro pode trazer um dano irreparável, pode trazer um dano para a tua vida, ao ponto de comprometer a tua vida, comprometer a tua família, né, comprometer pessoas bem próximas de você. E a gente precisa de ter essa cautela, esse cuidado, antes que a gente tome algum tipo de atitude, né? Antes que a gente dê algum passo, ou até fale alguma coisa, nós precisamos trazer isso e peneirar isso. Como? Peneirar onde? Pela palavra, né? Estou pensando em alguma coisa, estou planejando alguma coisa, estou pensando em falar, né? Estou com um plano, estou com um projeto, alguma coisa assim. Por mais que aparentemente pareça ser uma coisa boa, é necessário, eu digo uma coisa para mim e para você nesse dia, é necessário a gente consultar aquele que sabe todas as coisas, até o nosso íntimo profundo, ele sabe. Ele sabe da tua vida hoje, sabe da tua vida amanhã, né? Te conhece lá no ventre da tua mãe e ele tem o melhor para você. Então a palavra que o Senhor está trazendo hoje no meu coração, né? Essa questão que toda desobediência ou transgressão recebeu um justo castigo. Então nós precisamos de ser cautelosos nessa questão da gente desobedecer a palavra. Aonde é que nós estamos desobedecendo a palavra? Porque em parte eu posso estar obedecendo e em parte eu posso não estar obedecendo. Então a palavra de Deus, ela não é só para obedecer ela em uma parte, ela é para obedecer no todo. Então a parte lá de Caim, né? Olha só que coisa interessante, né? Eu falei para você que você deveria abrir a sua Bíblia no livro de quê? De Gênesis, né? Muito bem. Então vamos ver só isso lá. A gente fez um comentário breve acerca da vida de Saul, né? E o reino de Saul, a vida de Saul foi comprometida porque Saul não teve cuidado com seu coração e tomou aquela decisão precipitada e errou feio. E o profeta foi lá, pela parte de Deus, disse assim, que ele tinha desobedecido e por esse fato Deus não poderia mais confirmar o seu reinado. E você sabe a trajetória da vida de Saul, como terminou os dias de Saul, né? Porque Saul não teve cuidado com o seu coração e ele quis fazer as coisas por si mesmo. Esse é um exemplo que a gente precisa trazer isso e aplicar na nossa vida. Não fazer o que ele fez, né? Mas ter cautela nessa questão. Mas eu queria que você confirmasse em Gênesis, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse: Alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar luz a um filho, né? A seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos seus primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. Versículo 6. Aleluia, glória a Deus. Então diz assim, versículo 6. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que tiraste? E por que
e porque está descaído o teu semblante. Porventura, se procederes bem, não te há de levantar o teu semblante, ou não serás aceito. Tem versão que diz, se você se proceder bem, não é certo que será aceito, não é assim que está na sua Bíblia, talvez a versão seja assim, mas na minha está dizendo, porventura, se procederes bem, não há de te levantar o teu semblante, você não vai ser aceito, e se procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Versículo 8. Falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, olha só, depois da conversa com Deus, olha só que coisa interessante nesse versículo 6, 7, não é assim que começou? Ou não? Não, começou a conversa, começou no versículo 5, versículo 6, versículo 7, né? Deus conversando com Caim, 5, 6 e 7, conversando. A Bíblia não diz qual foi o tempo, né? Se foi por espaço de 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2, eu não sei o tempo que levou aqui, porque não está escrito, né? Se está na sua Bíblia, eu não sei. Se você tem alguma revelação tão profunda assim, eu não sei. Mas eu preciso ficar... é mais seguro para mim eu ficar só com aquilo que a Bíblia está dizendo, né? No lugar de estar gastando tempo com história de revelação profunda, né? Revelação profunda é a de Deus, que é a palavra, né? Então nós temos que ter essa cautela. A revelação mais profunda que tem é a de Deus, não é verdade? Que é a sua palavra escrita. Isso aqui é que é profunda. Então, no versículo 8, você vai ler assim, aí, falou Caim com seu irmão Abel. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? Respondeu ele, não sei. Sou eu que guardo o meu irmão? Olha só, que camarada mal criado, olha só. Olha só a forma que ele respondeu à autoridade. Olha só que abuso. Olha só que camarada implacável. Olha só que coisa interessante aqui. A forma que ele falou. Você acha que... Fazemos uma pergunta hoje para mim e para você. Você acha que esse espírito, né? Esse espírito de se levantar contra a autoridade, né? De responder na telha, né? Essa língua tão grande assim. Você acha que essa influência, ela desapareceu da terra ou ela permanece na terra? Eu digo para você que essa influência ainda, ela permanece na terra, querendo nos influenciar em desobedecermos. Mas versículo 10 diz assim, disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim, desde a terra. Aí depois vem a sentença. Depois disso aqui, Deus dá a sentença, diz, agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para dar da tua mão receber o sangue do teu irmão. Então olha só, aqui daqui por diante vai uma sentença e a vida de Caim aí, daí por diante, a vida de Caim torna-se a ser uma vida totalmente diferente daquilo que Deus tinha planejado para ele. Mas você preste bem atenção, nós precisamos prestar bem atenção nesse texto, né? Que Caim em parte estava obedecendo, levando a oferta, levando o sacrifício, né? Se aproximando de Deus com as suas ofertas, com o seu sacrifício. Mas, portanto, tinha algo no coração de Caim que precisava de ser ajustado. O que era que Caim tinha? Inveja, né? Inveja, esse sentimento do inferno, que esse sentimento estava, né? Lúcifer deu lugar a esse sentimento de inveja, né? Porque quando ele disse que ia elevar o trono dele e o trono dele ia ser acima do trono de Deus, ele invejou, né? Aquele sentimento de inveja, ele não se conteve, né? E a Bíblia diz assim para mim e para você, alegrai-vos com o que se alegra. Vai lá, Romanos capítulo 12, né? Alegrai-vos com o que se alegra. Queria que você abrisse também esse texto. Talvez esteja sendo cansativo para você essa ministração, mas se eu fosse você e eu, você exerça domínio sobre a tua carne, sobre as tuas emoções aí agora, segura bem aí, aperta bem o cinto, né? E espera
certo? Faz esse sacrifício aí, espera. Espera para que a gente termine essa ministração, né? Está um pouco longa, está demorado, mas eu acredito que nós vamos conseguir oferecer esse sacrifício, apresentar o sacrifício vivo, esse tempo aí para o Senhor. E lá, num texto que eu li, a Bíblia diz que ele teve inveja do seu irmão, matou seu irmão, por inveja, né? Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 15, no primeiro de João, você não abra, mas anota, diz também que se a gente odiar o nosso irmão, a Bíblia diz que nós já somos assassinos, né? Não é necessário o ato, fisicamente ele vinha acontecer para que aquele pecado ele seja conectado, né? Para que o cartão seja passado lá no céu, não. Porque tudo acontece no coração. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele se procede a sair da vida. Então o pecado ele é computado lá no coração. Não é necessário o ato físico acontecer para que o pecado seja computado. Pelo contrário, né? Lá no coração o pecado já é identificado no mundo espiritual e lá a pessoa já está como devedor, né? Já está como transgressor, já está em desobediência à autoridade maior que é Deus. Então Caim, o pecado já estava lá no coração dele. Eu acredito que ele estava com esse sentimento, com esse semblante descaído, pelo fato do seu irmão estar fazendo sucesso, estou usando a minha linguagem, diante de Deus com a sua oferta, ofertando de todo o coração, né? Se aproximando de Deus por aquilo que ele é, não se aproximando de Deus por aquilo que ele tem para dar. Essa é a atitude correta, né? E às vezes, se a gente não mudar as atitudes do nosso coração, a gente vai ter uma carreira cristã frustrada, não é porque Deus não tem plano, é porque a atitude do coração, a motivação do coração está errada. E muitas vezes nós estamos oferecendo sacrifícios a Deus, né? E a gente diz assim: Senhor, eu não estou te obedecendo nisso, Senhor, eu não estou obedecendo, não estou indo para a igreja, Senhor, eu não estou orando. Mas às vezes tem coisas no nosso coração que precisa de ser varrida, precisa de ser ajustada, assim como no coração de Caim. E a oferta dele não foi aceita, né? Mas Deus, como um Deus bom, a Bíblia diz que Deus é amor. Então a Bíblia diz que Deus chama Caim não para dar diretamente uma sentença a Caim. Deus chama Caim usando essa parte da autoridade, a parte democrática, né? Porque a autoridade de Deus, ela age nesses três pontos, né? A autoridade democrática, a autoridade autoritária e a autoridade liberal, né? Tem coisas que Deus nos dá a liberdade para agir, né? Um exemplo: se você estiver debaixo de uma pressão, com a dor física, alguma coisa assim, uma dor de cabeça ou alguma coisa assim, né? Deus te dá a liberdade para você tomar as atitudes que devem ser tomadas naquela hora. Nós precisamos usar o bom senso, né? Em primeiro lugar, colocar nossa mão, a Bíblia diz, coloque a mão, né? Coloque a mão sobre os enfermos, para que seja curado em meu nome, né? Pise serpentes e escorpiões. Tudo quanto pedidos em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Então, isso é um nível, um ponto da autoridade liberal. Deus dá liberdade para que a gente haja nesse momento, e você e eu usamos a autoridade liberal nesse momento para exercer essa autoridade. Não precisa a gente ligar para um pastor, ou precisa a gente ligar para um médico para dizer assim: doutor, eu estou com dor de cabeça, eu tenho que ir para o hospital. Não, a gente precisa usar o bom senso como ser racional. Se há necessidade de usar um hospital, uma medicação, nós precisamos usar isso aí, a autoridade liberal usar, né? Mas tem momentos que vamos entrar nesse campo da autoridade democrática, que como essa autoridade democrática, Deus falando com Abel, trazendo Caim para perto, né? Trazendo um diálogo, dialogando com ele, para que ele, dentro daquilo ali, ele identificasse: estou em pecado, vou mudar, né? Vou mudar esse meu comportamento, esse comportamento está errado, esse comportamento não está certo, eu vou mudar essa atitude do meu coração e eu vou ser aceito, porque Deus disse no texto que se ele se proceder bem, com certeza ele seria aceito. Mas a Caim decidiu permanecer com aquela atitude do coração errada. E a permanência daquela atitude trouxe um prejuízo muito grande, né, para a vida dele. Porque matou o irmão, ficou como um assassino, não se arrependeu,
recebeu sentença, mas a Bíblia diz que até hoje, o nome de Caim, né, a vida de Caim ainda fala. Caim deixou um histórico, Caim deixou a sua evidência de fé, né? E também, até hoje, também o sangue de Abel fala, a vida de Abel fala, nos traz exemplo também, para que a gente tenha esse cuidado com a nossa vida, se verdadeiramente nós estamos obedecendo ao Senhor na íntegra, no completo. Porque é possível. Você está se aproximando de Deus, fazendo sacrifício ou sacrifícios, e o coração tem coisas que precisa de ser ajustadas, alinhadas. Então, glória a Deus. Jesus, ele também tinha esse cuidado de obedecer, né? Jesus, ele não foi livre de estar fora da obediência. Não, Jesus, ele precisava estar submisso ao plano e à vontade de Deus em todos os sentidos. Então, como eu falei, a autoridade democrática chama para conversar, mas Caim não quis conversar, né? Deus está falando conosco hoje dentro de uma autoridade democrática, né? Chamando a gente para compartilhar, conversar da palavra, meditar na palavra, né? A Bíblia diz que se nós confessarmos nosso pecado, ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, né? Deus não é um Deus mandão, Deus não é um Deus ditador, Deus é um Deus democrático, Deus é um Deus de amor que chama para conversar. Agora, se eu e você não tomar as atitudes que nós devemos tomar, né? Sair desse campo minado, desse campo perigoso, que é a falta de submissão, de obediência a Deus e a sua palavra, nós vamos ter a nossa vida destruídas e tem coisas que não vai ter mais como Deus restaurar, porque nós estamos quebrando esses princípios. É muito perigoso eu e você estarmos nesse campo de desobediência, né? Outra forma de autoridade é a autoridade, né? Eu falei da liberal, eu falei da democrática, né? E aquela autoridade autoritária, né? Aquela que, quando Deus identifica algo, que Deus manda, ordena, nós precisamos obedecer na risca, no completo. Essa é a autoridade autoritária, como Deus, através de um profeta, passou para o rei Saul. Você deve esperar 7 dias. Aquilo ali não foi aquela autoridade que Deus falou naquele momento, aquela forma de autoridade, né? Deus verbalizou naquele momento, não foi para conversar, não. Dizer o que é que você acha, tem que ser assim. Não, Deus simplesmente ordenou, tem que ser assim. Você vai ter que esperar 7 dias. Fica aí bem quietinho, né? E ele desobedeceu e teve o resultado que teve. Jesus também usou desse nível de autoridade. Quando Jesus estava lá lavando os pés dos seus seguidores, dos discípulos, dos seus alunos, né? O grande mestre, ele é que é grande, ele é que é mestre, né? Ele chegou e disse assim, Pedro fez ficou questionando e não queria que o Senhor lavasse seus pés. E o Senhor Jesus, como Senhor, acima de todas as coisas, como aquele que fazia e o que o Pai via o Pai fazendo, falava aquilo que eu via o Pai falando, Jesus falou assim, se eu não lavar, você não tem parte comigo. E Pedro, muito rápido, né, identificar, né, discerniu rápido e disse assim, não somente os pés, mas todo o corpo, a cabeça, braço, perna, tudo, né? Pedro foi lá e disse, não, então se for assim, se eu não deixar o Senhor lavar meus pés, né? Eu não vou ter parte contigo, então o Senhor pode lavar tudo. Naquela autoridade autoritária, Jesus estava mandando, ordenando, ou você ou vocês, deixa eu lavar, caso contrário, você não vai fazer parte de mim, né? Você não vai desfrutar da minha vida, não vai poder andar comigo. Não é porque eu não quero, mas é porque nós precisamos obedecer princípios e regras.
era isso que Jesus estava fazendo, né? Estava tentando passar para os seus alunos, para os seus discípulos. E é tanto que Jesus também, no capítulo 15, Jesus falando da videira, dos frutos, né? Ele disse que a gente não vai dar fruto se não estiver na videira, né? E disse que será cortado o galho, né? O ramo será cortado e será lançado no fogo. Então nós precisamos estar na videira, nós precisamos estar enxertado nele, praticando a palavra em todos os sentidos. Então nós temos essa tendência, né? Às vezes a gente quer obedecer a palavra em parte, né? Naquilo que nos agrada, mas naquilo que vai exigir algo de nós, nós não queremos obedecer a palavra. E nós precisamos obedecer a palavra em todos os sentidos. Uma das coisas que a palavra de Deus diz é: se eu e você perdoar, nós seremos perdoados. Se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados, né? Então, nós precisamos ver como está o nosso coração. Então, eu falei em Romanos, capítulo 12, né? E a gente vai ver esse último texto, que é para a gente terminar, para que essa mensagem não fique tão longa. E vai acabar me cansando e cansando você. Certo? Diz assim, versículo 15 do capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Se alegre com os que se alegram. Então, se eu e você, a Bíblia diz também, se um membro de um corpo é honrado, então todo o corpo, né? Se um membro de um corpo é honrado, todo o corpo também recebe honra, né? Deve se alegrar, né? Porque nós somos membros um do outro. Então nós temos essa tendência. Às vezes uma pessoa está sendo abençoada, né? E nós não estamos naquele momento recebendo aquilo que a gente está buscando, né? Está pedindo tanto a Deus, às vezes vem aquele sentimento como se Deus tivesse filhos prediletos. Deus amasse uma parte e a outra parte Deus desprezasse, porque a gente está vendo pessoas sendo abençoadas ou alcançadas em algumas áreas da nossa vida, da vida deles, né? Mas nós precisamos entender, a Bíblia diz que tudo tem um tempo, né? Então vai chegar o teu tempo, vai chegar a tua hora, vai chegar a minha hora. A Bíblia diz que Paulo diz que aprendeu a estar humilhado, tanto também aprendeu a ser honrado. Então nós precisamos aprender a ser honrado, né? Vai ter um tempo que você vai ser honrado, vai ter um tempo que eu vou ser honrado, mas vai ter um tempo que nós vamos ver outras pessoas ser honradas, né? Vai ter um tempo que você vai ser honrada, eu vou ser honrado. A glória é de Deus, mas Deus quer nos honrar. Deus quer honrar os seus filhos, Deus quer abençoar os seus filhos. Mas vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ver as pessoas ser honradas e nós precisamos de se alegrar com elas, né? Quando eu vejo uma pessoa sendo honrada, sendo presenteada, dentro da igreja ou fora da igreja, que eu não tenho esse comportamento aqui, né? Que isso é um comportamento de fé. Quando eu vejo uma pessoa ser honrada e que eu me comporto, me alegro com aquilo que a pessoa tem recebido, isso está demonstrando que a atitude do meu coração está correta diante de Deus. Que esse comportamento de fé está em linha com a palavra. Quando eu identifico essas atitudes, esses comportamentos no meu coração, né? Porque a ação é uma coisa e reação é outra, né? Então a gente vai a reações aos comportamentos de fé diante das situações. Então o comportamento de Caim, quando viu aquela cena do irmão, eu acredito que deu para perceber pelo semblante de Abel que estava sendo abençoado. Deus estava respondendo a sua oferta e seu sacrifício. E quando Abel viu isso, Abel não estava aqui em Romanos, se alegrar com aqueles que se alegram, né? E chorar com os que choram. Então, Caim não foi aceito, Saul não foi aceito, né? Aquela questão de Safira e Ananias também, né? A atitude do coração, ofertando, dando sacrifício, mas o coração em desobediência, a palavra mentindo contra o Espírito Santo, e eles foram
fulminados porque não ajustaram aquele comportamento no coração deles, Safira e Ananias. Então tem muitos e muitos textos na palavra que nos alerta acerca dessas coisas. Então é essa palavra que estava em meu coração para compartilhar com cada um de vocês, pessoas que nos ouvem, né? O Ministério da Reconciliação, Igreja Evangélica Água Viva, eu sou presidente e o pastor desse ministério. Muito obrigado, em nome de Jesus, por você ter pegado o teu tempo e ter ofertado hoje, né? A gente estamos falando nessa segunda-feira passada e hoje, mostrando para mim, para você, Deus está nos mostrando pela palavra que a fé ela tem um comportamento de fé. Quando está certo e quando está errado, a palavra vai nos mostrar, né? E nos mostrou hoje que o comportamento de fé de algumas pessoas que a gente viu na palavra estava um comportamento totalmente errado, a atitude do coração errada e aqueles comportamentos de fé, em partes eles estavam agindo em fé e em parte não. Então a fé ela tem que ter comportamentos, atitude diferente, né? Assim como Jesus. Jesus disse que não veio para ser servido, mas sim para servir. Aquilo foi e é um exemplo de fé. O comportamento de Jesus, 100%, não errou em nada, né? Os filhos de Zebedeu também, a mãe dos filhos de Zebedeu chegou para Jesus, né? Me veio isso agora, ia terminar, mas chegou para Jesus e disse: Senhor, manda que um assenta à tua direita e outra à tua esquerda, falando sobre os filhos dela. E Jesus disse que aquele que quer ser o maior, ele tem que aprender a servir, né? A gente nunca vai começar por cima, nós vamos começar por baixo, né? Porque o próprio Jesus, ele nos deu um exemplo. Ele disse que o servo deve ser igual ao seu senhor, né? E o mestre, ele precisa de ser igual. Não, o mestre não, o discípulo, ele não é mais do que seu mestre, né? Ele precisa imitar o seu mestre, se comportar, ter comportamento de fé, assim como Jesus teve. Então fica com essa palavra. Guarda a palavra no teu coração. Pratica essa palavra, porque essa palavra ela produz vida. Então, muito obrigado mais uma vez, né? Segunda-feira nós estamos voltando, postando a palavra, colocando a palavra aos teus ouvidos, para que você seja fortemente edificado. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração, né? Eu acredito que essa oração ela não vai mudar a tua vida, mas essa oração ela vai te ajudar. O que vai mudar é se a gente orar e depois da oração a gente ter um comportamento assim como a gente ouviu da parte da palavra. Mas a oração ela é poderosa e ela é eficaz porque o nome de Jesus está envolvido. Então eu queria fazer uma oração de consagração. Onde você está, né? Consagra a tua vida a Deus. Se tem áreas na tua vida que você não está obedecendo, tem dificuldade de obedecer a palavra, é uma pessoa que tem esse comportamento errado, né? Tua fé não está tendo o comportamento que deveria ter. Eu queria orar por você, fazer essa oração de consagração, né? Oração de se consagrar aqui, à vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja estabelecida na tua vida e estabelecida na minha vida. E depois que a gente fazer essa oração, a gente se submeter àquilo que Deus tratou no nosso coração e aquilo que o Senhor vai colocar no nosso coração, porque Deus sabe o que Ele tem para nós. Os pensamentos do Senhor é a vontade perfeita para a nossa vida. Então, fecha os teus olhos, que eu vou orar com você agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu quero te agradecer, Pai. Obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Obrigado, porque essa palavra ela é viva, essa palavra ela é eficaz. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. Obrigado por essas pessoas que ouviram essa palavra. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor, ajudando a cada um de nós praticarmos essa palavra, porque Ele é o nosso ajudador. Então eu quero te agradecer, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus bom.
O Senhor, nesse dia, nos alcançou com a tua palavra. E eu faço essa oração. E eu me consagro em obedecer a tua palavra, Senhor. Não é fácil. Nunca, nem sempre é fácil obedecer. Mas obedecer é o caminho que vai nos conduzir à vida. Então, eu faço essa oração, me consagrando a esse caminho de obediência. E essas pessoas, Senhor, que estão ouviu essa palavra e que está aí ouvindo essa oração, que o Senhor possa ir de encontro a esses corações, Pai. Em nome de Jesus, e ajudar eles a triunfar, Senhor. A permanecer, a dar a volta por cima e a avançar nesse caminho de obediência, porque Jesus nos deu o exemplo de obediência. E hoje o Senhor exaltou o nome dele que está acima de todo nome. Então, muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.